no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Voltamos! Esse é o No Meio Disso Tudo. Eu sou a Patrícia Gomes e vocês não têm noção do prazer que eu tenho de falar aqui que uma amiga muito conhecida da nossa comunidade de amigas está de volta. Ela estava presente nas listas, nas redes e agora está aqui com a gente no nosso podcast. Então, seja muito bem-vindo de volta, Telecine! Que saudade! Tudo maravilhoso. Vocês sabem muito bem que o catálogo do Telecine é maravilhoso. A gente já explorou muito ele por aqui, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Ao invés das nossas curiosidades, a gente vai dar a sinopse de um filme que esteja lá no catálogo do Telecine, mas de um jeitinho peculiar, de um jeitinho miga, pra ver se os outros acertam. Vamos fazer um joguinho aqui. É. E você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, você tenta adivinhar também, tá bom? Vou começar dizendo que o meu filme, Dois Milênios se reencontram. E aí eles resolvem relembrar o passado, mas no final isso só causa mais depressão pra todo mundo, inclusive pra eles dois. Ixi. 3, 2, 1. Qual é o filme? Dois milênios? Dois milênios? Vai, gente! Vidas passadas! Ai, gente, meu Deus! Nossa, eu nunca ia pensar nesse filme Dois Milênios. São dois milênios. São dois milênios. Você foi muito bem, porque realmente são dois milênios. Arrasou. Arrasei. Agora é a minha vez, eu sou a Aline Diniz. E o meu filme, uma mulher dá um golpe num cara e rouba o carro dele pra fugir de um relacionamento abusivo. 3, 2, 1. Dá um golpe num cara pra fugir... É um filme que tem o Jason Bateman? Não. Ele tem... Mad Max! Mad Max! Mad Max Estrada da Fúria. Gostou da minha? Foi boa? Não, foi muito boa. Ela Foi muito boa. rouba o carro. Carro. É isso. Ela rouba, na verdade, não é um carro, é um caminhão gigantesco. Mas assim. Deu um transporte. O Biográfico foi muito bem. Foi muito Arrasou, bem. arrasou. Essa nem eu acreditei em mim. Eu sou Fábio Gomes e no meu filme um morador é despejado de sua casa e vai atrás do governo local pra poder recuperar ela. Chegando lá, eles descobrem que pra conseguir seu lar de volta, ele precisa salvar uma mulher que foi presa injustamente. É Shrek! Não precisou. Desculpa, eu queria falar antes, eu ainda esperei. As pessoas em casa É não Shrek. tiveram tempo de pensar, porque a Natália já foi, entendeu? Eu pensei. Ela não se aguentou. Ela não se aguentou, amiga, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem essa conexão aqui, ó. Eu gostaria de dizer que foi perfeito. Eu tava aqui tentando pensar em quê? Porque Como assim? ele foi despejado da casa dele. Sensacional. Do pântano. Exato. E aí ele tem que ir lá pro governo local, que é o rei. Arrasou, Fá. Eu sou a Natália Bride e no meu filme, um malandro é contratado por uma mulher muito nervosa e o seu irmão encostado pra encontrar uma cidade remota. Quando eles chegam lá, ela lê um livro que É a ela não múmia! deveria. Mas eu falei. É a múmia! A múmia! Ninguém tá deixando vocês brincarem, gente. Só elas querem brincar. É isso. É isso. Não, pera, termina de isso. falar a sua sinopse. Termina de falar, porque tá muito boa. Porque ela lê um livro que não devia e desperta a fúria de um antigo morador. E agora ele vai apelar para o sobrenatural para chegar ao seu grande objetivo: reconquistar a mulher amada. É a Sensacional, é a múmia. múmia. É a É a múmia. múmia. É que Bel está muito empolgada, porque recentemente... porque é a múmia. É a múmia e a múmia vai voltar. Exatamente. Vai ter uma múmia nova. Eu compartilho dessa alegria. A múmia é muito boa. É muito bom. Brandon Fraser está apaixonante. Muito. nesse Brandon Apaixonante. Fraser no seu ápice, diria. Exatamente. E tem o outro moço lá com as tatuagens no rosto. Nossa, gato. Eu sou a Júlia Delbel e o meu filme é um cara. Ele decide ser professor de umas crianças por um tempo. Só que entre choros, sonecas e gritos, ele acaba investigando um crime que anda rolando. Esse eu achei fácil. 3, 2, 1. Peraí, um tira. Eu ia falar pra não falar todo mundo junto. Eu ia acertar esse! Calma. 3, 2, 1. Um tira no jardim da infância. Gente, eu gostaria de dizer que eu sou péssima nesse jogo, tá? Amiga, você Péssima. acertou. O qual? Eu do Tio Jardim de Infância. Eu não acertei esse. É que todo mundo
saiu falando antes. Esse filme é perfeito. Eu só fiz, pra perfeito. esse jogo, eu só fiz escrever minha sinopse. Enfim. Mas ó, eu acho que a gente, no fim das contas, a gente arrasou. Quero saber se você nos comentários acertou também os filmes com a meia sinopse ou com a sinopse inteira. Mas lembrando... A gente se empolgou, se empolgou. Exato, mas lembrando que todos eles e muitos outros filmes incríveis estão lá no Telecine, que tá cheio desses filmes clássicos, inesquecíveis e também de gigantes do cinema pra você assistir, reassistir, pra você se encantar. Sabe aquela coisa, né? Só Cinema, tem coisa né? boa. Absolute Cinema. cinema. E você pode assinar o Telecine dentro do Globoplay, então é só baixar o aplicativo e aproveitar esse catálogo maravilhoso pra você também poder escrever as suas sinopses malucas e descobrir se você é bom nesse jogo como todos dessa mesa ou ruim como eu. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar então que as migas que estiverem assistindo ou ouvindo a gente, deixa aqui nos comentários a sua sinopse maluca pra gente continuar a brincadeira. O que vocês acham? Eu gosto dessa ideia. Todos nós votamos sim, pra essa ideia. Por favor, faça isso. E Telecine, volte mais vezes. A porta está sempre aberta pra você nessa mais uma Publi das Migas. Publi das Migas. Publi das Migas. Muito feliz, muito feliz. Bom, mas esse podcast está saindo na semana de CCXP. E vocês sabem que a gente sempre gosta de fazer um esquenta aqui, de falar mais sobre isso, de falar mais sobre a gente na CCXP. E pra começar, vale dizer que na CCXP desse ano, nós teremos um meet and greet muito especial no domingo. Sim. Então, migas que quiserem conhecer a gente estarão lá, é só retirar a senha no site. A gente vai estar lá por 2 horas. Dessa vez a 2 gente... horas. Todo ano esgotava muito rápido, a gente falou, não, dessa vez a gente vai abrir mais números, então a gente tá lá domingo, 1h da tarde, a gente espera vocês lá. Mas pro tema do podcast de hoje, o que a gente pensou? Como a gente tem que gravar, né, com antecedência, a gente falou assim, vamos relembrar um pouco das histórias com famosos que a gente sabe que o povo ama. Uma fofoca, Adoro ama. fofoca. Só que assim, a gente pensando... Tudo fofoqueiro. Exato, a gente pensando em retrospecto nesse canal, a gente já falou bastante sobre isso, mas em muitos vídeos separados. Às vezes a gente soltava uma fofoca num vídeo de análise honesta, às vezes a gente fazia um vídeo só sobre entrevista, então a gente quer fazer Muitos Miga Responde tem. Exato, fofoquinhas umas aleatórias, coisas pegando, e a assim. gente vai fazer um compiladão de tudo e vai falar histórias inéditas, óbvio, aqui. Mas então, eu acho que pra gente se organizar, a gente pode fazer meio que por tópicos, assim. Gosto. Assim, tipo, a gente vai soltando e depois o que a gente vai lembrando, a gente vai falar. Boa. E aí, se vocês quiserem também mais fofoca nos comentários, vocês peçam. Mas eu acho que uma interessante, eu acho, pra gente começar, é famoso mais tímido que vocês já tiveram alguma interação. Porque aí, a gente sempre pensa que famoso é uhul, alegria. Nossa, não, não. tem gente que, tipo assim, na vida real, fechadinho. Eu posso Quietinho. começar falando de uma que eu já falei aqui no canal, que é a Zendaya. Nossa, Sim. sim. Que falei com ela no... Tentei falar com ela. Entre gritos. Duna. Muitos gritos. No painel de Duna 2. E essa mulher tava assustada em cima daquele palco, viu? É. Porque era Deus. muito grito. Era muito barulho. Eu nunca tinha ouvido tanto barulho na minha vida. Cara, eu nunca Nunca. vi, eu nunca tinha ouvido assim, chegar àquele ponto que o microfone não dava pra ouvir, dava pra ouvir o nada microfone. o que tava sendo falado. E é assim. muito doido porque hoje, quando você vê os vídeos daquele painel, não dá pra. Qualquer vídeo que você vê da CCXP, você não consegue pegar o impacto real Sim, é. que são os gritos lá dentro do auditório. Sim. É surreal. Ela tava assim, se diminuindo, ficando pequenininha. E deu dó dessa menina em cima do palco. Imagina, porque a gente, né, em alguns podcasts passados, você falou lá do evento em Berlim, tudo. Eles estão acostumados com o evento lá fora. Exato. Não é o Brasil. Sim. Não. Não. O Brasil é muito diferente. Então, ela já é tímida. Ainda com no meio desses gritos dos brasileiros. Nossa E Senhora. o completo oposto do Timothée Chalamet, tá? Que foi no mesmo painel, os Ele é dois. biscoiteiro, né? Mas depois a gente fala sobre isso. O completo oposto. Mas ele vem aí também. É, né? exatamente, Ele vem aí. é. Então, acho que é por isso que ele quis voltar, É. que ele gostou da zoeira. Não, e eu acho que é a personalidade dela mesmo, assim, que a gente vê ela assim tão poderosa nos tapetes, assim, mas eu acho que ela, na vida real, ela é uma pessoa mais reservada mesmo. Ela é né? muito de boas, dá pra ver pelas entrevistas gerais dela, assim, É. que ela tipo, o glamour é ali na hora de montar o look, mas ela é muito na Eu dela, acho que o né? rolê dela também, talvez não sejam grandes multidões, talvez seja algo realmente mais controlado, menor, sabe? Um petit É, comitê. é. Ela deve funcionar muito
muito bem num petit comité. Agora, você sobe num palco na frente de 3 mil fãs brasileiros berrando, Gente, era o muito bagulho bonito. muda. Eu sabe? lembro daquele Actors on Actors, acho que ela fez com a Nicole Kidman. E aí ela levou a cachorrinha. E aí a Nicole Kidman falou: não, acho ótimo, traz mesmo, pra ela se sentir mais segura. Assim. Então, pô, acho que tem isso também, de Sim. tipo, não se sentir à vontade com esse tipo de interação, assim, tipo. Ela é tímida, eu entendo, gente. As pessoas acham que todos os grandes astros de Hollywood têm que ser galera do povo, tem que ser, Sim. tipo... E não necessariamente, as personalidades são muito diferentes. Às vezes a pessoa... Ela é atriz, ela é muito boa em fingir algo, entendeu? Sim. Então, e às vezes ela não consegue fingir algo. Sim, ela trava, né? Exatamente. Pode ser. O Pedro Pascal, quando ele tá no meio da galera, ele vai lá, ele faz graça, ele é super assim. Mas quando a gente entrevistou ele, eu fiquei muito chocado, tanto que ele é tímido. Ele é tímido. E ele é quietinho mesmo, assim. Ele é Sim. mais... Você vê que ele é mais reservado mesmo ali. É da personalidade dele. Você vê ele no palco da CCXP, ele tá lá dançando. Ele encara o personagem, eu acho. Exatamente, ele vai. Mas tipo, no one-on-one ali, né, no ao vivo, ele é muito quietinho. Na hora que a gente perguntou o palavrão, ele falou, tipo... Você vê, assim, ele fala mó tímido, assim... Ah, esse é o meu palavrão favorito. É muito bonitinho. Mas foi bom que a gente fez uma entrevista até um pouco mais descontraída, porque eu acho que ele tava fazendo as coisas um pouco mais sérias e tal. E aí ele foi se soltando um pouco, né? Que a gente perguntou do Wagner Moura, e aí ele falou um pouquinho de Last of Us, claro. Mas aí você vê que ele era uma pessoa mais... Ali era a personalidade dele mesmo. Exatamente, O que a gente é. achou muito legal foi porque a gente foi pedir pra tirar uma foto e tava todo mundo meio, os assessores, as coisas tava tudo bem assim, do tipo, não é pra fazer nada e tal. Só que ele tinha gostado tanto, a assessora dele e ele gostaram tanto da nossa entrevista que ela falou, não, elas podem tirar. Pode tirar, Pode tira a foto. Porque a gente ficou assim, né? Porque a instrução pros brasileiros era, não pode tirar foto. Eles não. Aí a assessora falou, não, elas duas vão. Aí ele a gente E você lembra que ele pegou o nosso celular e tirou a foto? Foi ele que tirou a foto. fofo. Eu me sinto amiga dele já. Não, é muito Eu amiga. dizer que ele seria uma ótima Configura. amiga. Sim, E eu sim. acho que, assim, ele já poderia estar aqui nessa Poderia. Poderia, com certeza. Eu lembrei do menino do Game of Thrones que depois fez 1927. Que ele é muito engraçado. O porque Tommen, ele o chama? Tommen. A criança. Esse moleque me deu um trabalho no palco. Então, aí foi entrevistar ele na live e era muito bonitinho. Porque é isso, Ele era uma criança. Ele era uma Era uma criança. Eu criança, acho que ele gente. nunca não tava já tem uns acostumado ao 14 anos, treinamento. será? Não, eu acho que ele já era, tipo, maior de idade, ele já tinha 19, assim. Ele, Mas era mas nessa ele era criança, muito... eu falei, não sei, Não, é que né? ele era muito jovem, sabe? E a única coisa que ele tinha feito era Game of Thrones até então. Só que foi muito bonitinho, porque não era isso. Não era que ele tava de má vontade, só que ele respondia tudo meio sim e não. Aí o olho dele só brilhou quando eu perguntei pra ele de videogames. Foi assim, ele... Porque claramente acho que não tinha passado por um media training, mesmo o Game of Thrones sendo muito grande, né? E aí eu só lembro, era sim, não. Ah, sim, legal, Brasil, né? Amiga, esse foi o meu maior momento de desespero fazendo um painel em todas as CCXPs da minha vida. Só eu e ele em cima do palco. E ele respondendo assim. E eu tendo que esticar esse painel 45 minutos. Ninguém desenvolvia, aguentava Não mais. desenvolvia nada. Tudo ele era assim, E eu aguentava, mas você percebia que o público tava de saco cheio, ele tava de saco cheio, eu tava de saco cheio, tava todo mundo de saco cheio. Chegou uma hora que eu falei, é isso aí, gente, muito obrigada, beijo, tchau. Foi, sei lá, meia hora de painel. E era da época que os painéis do CCXP era quase uma sessão de terapia. Super. Não tinha muita pirotecnia, não tinha nada. Era você sentado na cadeira lá no palco. Os videozinhos passando, que eu lembro Os que ele vídeos- legendando o vídeo dele. E é isso, assim. E aí, tipo, era isso. Quando você olhava, assim, 45 minutos. Vamos lá, então, né? Era Não, era difícil. complicado. Eu lembro que, falando também de CCXP, eu lembrei muito de um caso específico que acho que é bem parecido com o da Zendaya, que foi com a Ivana Lynch, que é a atriz da Luna Lovegood. Gente, foi uma Ela é muito loucura. tímida. Ela não só é muito tímida, mas eu acho que ela tinha um pouco de ansiedade, assim, de multidões também. Então, eu tive com ela em dois momentos. Um momento que ela foi entrar no palco, que eu tava ali fazendo cobertura das redes, e ela tremia, assim, aí, tipo, tremia mesmo. Aí, porque tava a galera gritando e tal. Aí eu lembro de eu olhar assim, eu falei, não, tá tudo bem. Aí ela... Você vê ela se preparando, assim, ela respirando, respirando. Mas entrou, deu tudo certo. Só que aí, quando ela descobriu que ela ia ter que fazer entrevista também na parte da live, e ainda antes a live era fechada, né? Era um aquário. Aí eu tava sentada no bastidores ali, ela chegou. E aquela coisa do tipo, a gente nunca sabe como vai ser o artista, às vezes a gente fica um pouco nervoso. Na época eu era muito fã e tal. Aí eu tava até um pouco mais nervosa. Falei, pô, vou entrevistar a Luna, que legal, sempre vi ela. Só que aí quando ela chegou, ela... Meu Deus, vão ter pessoas atrás daquele vidro. Nossa, eu tô muito nervosa. Ela tava tão nervosa que eu
fiquei calma pra acalmar ela. Eu peguei na mãozinha dela e falei, tá tudo bem, tem um vídeo, as pessoas são super... elas são barulhentas, mas é de emoção, assim, não vai acontecer nada. Ela, ai, mas será que se eu fizer algo errado? Eu falei, não vai, tá tudo bem. Aí eu tava o namorado dela, ele tava... Eu e ele, assim, não, você é ótima. E não é verdade? Ele é verdade. Vai dar né? tudo Vamos lá, certo. vai. E aí depois a gente fez entrevista e foi uma fofurinha, uma divinha. Ela é Eu muito lembro que fofinha. vocês ensinaram ela a falar, é nós que voa, bruxão. E aí ela se soltou assim, mas eu falei, nossa, a primeira vez que eu tive que fazer o papel Aí foi eu e inverso. você que fizemos uma entrevista com ela no stand. Eu não lembrava disso. Amiga, é muita coisa que acontece. muita coisa. Não, eu não tô lembrando uma timidez nesse nível, assim. Eu lembro um pouco só do Martin Lawrence, quando eu fui fazer Bad Boys, que tava ele e o Smith. E o Martin Lawrence é um comediante muito bom, ele fala muito, só que... eu não sei se era porque ele tava ao lado do Will, e o Will é a grande É que o estrela. Will, ele domina muito, né? Se você deixar, ele meio que sequestra ali, mas não um jeito ruim. Porque ele... É porque ele é o Will, né? Exato. Então, você vê que ele tava mais, tipo... Eu perguntava alguma coisa pra ele falava mais, tipo, de baixinho e mais, tipo, não, e tal, e foi tal coisa, aconteceu assim, assim, assado, e aí... Volta pro Will, sabe? E Entendi. o Will vai e Dá o show, domina e dá dá o show dele. Mas e etc. eu lembrei de uma história minha com o Will Smith, porque quando ele veio pra CCXP pra divulgar Bright, Right. veio ele, o Joe Edgerton e o diretor do filme. David Ayer. David Ayer, pronto. Nossa, é verdade, eu já O disse diretor. o David Ayer. É, o David Ayer. Mentira! Que é o Aircut, coitado. Meu E eu Deus. lembro que eu tava muito nervosa. Muito. Exatamente porque o Will Smith ele é um acontecimento. Uma entidade. Ele é muito foda. Ele tem uma personalidade muito grande, assim. E é isso, Tipo, assim, se você não... Se não tiver tudo muito alinhado, esquece. Moderador num painel... Esquece. E aí eu lembro que toda vez a gente subia pra falar com eles antes no camarim, apresentar, ó, sou eu que vou fazer, tal, não sei o quê. A gente vai fazer, vai ser mais ou menos assim e tal. E eu lembro que eu cheguei pra conhecer ele é muito gente boa. E aí ele, e aí, tudo bem. Ele já sabia meu nome, porque eles já tinham passado pra ele. E geralmente isso é raro, tá? Isso não acontece. Exato, eles nunca falam seu nome. Eles nunca falam seu nome, ele já sabia meu nome. Ele, e aí, Aline e tal, não sei o que lá. Eu, que da hora, tal. Eu falei, olha, eu vou ser muito honesta com você, eu tô muito nervosa. Aí ele, por quê? Aí eu falei, porque você é um acontecimento, você é tudo. Aí ele, mas por que você tá nervosa? Eu falei, porque eu preciso guiar o painel. Eu preciso fazer perguntas pra eles também. Ele fez assim, não se preocupa não. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar tudo certo. Fofo. Você que... Ele falou, o painel é seu. Você comanda o painel. E eu assim... Não, ele é maravilhoso. Não, ele é muito foda, Eu cara. lembro- E foi isso que aconteceu. Ele subiu no palco, cantou a música do Fresh Prince of Bel-Air, que foi, mano, espetacular. É isso que eu acho E aí, tipo, muito legal mas a dele, melhor assim. parte foi que ele voltou, sentou, olhou pra mim e fez. Você. Ai, que lindo. Mano, ele é que coisa muito foda. Ele é profissional. eu lembro- Rolaram aquelas tretas do Oscar, mas ele sempre foi um cara Mas- muito profissional das contatos que a gente teve com ele, Super. né? E assim, eu lembro que nessa CCXP, ele foi dar fotos e autógrafos, ele ia dar pra algumas pessoas, assim. E todo mundo ia lá e falava alguma coisa de Fresh Prince. E ele fazia o cumprimento, ele interagia com as pessoas, entendeu? E era uma... Ele não era um- renegava essa parte, Não né? renegava, e isso era um momento que, tipo, eu tava gravando lá porque eu era do Omelete, eu tava gravando algumas coisinhas, mas não tinha câmera, não tinha nada, entendeu? Era ele só dando atenção pros fãs. Isso foi muito, muito, muito legal. Ele é muito legal. Ele é muito foda porque é um dos poucos artistas que te trata como uma pessoa mesmo. É. Porque nessas junkets mesmo que a gente já falou, é 5 minutos, muita gente, ele passa lá o dia inteiro, então fica muito no automático. E eu acho que o Will sabe o tamanho dele. Sabe? Ele sabe o quanto ele representa, porque o Will é um dos poucos atores e artistas que a geração do meu pai sabe quem ele é, a minha sabe quem ele é, a próxima sabe quem ele é também. Ele é um cara que marcou muitas épocas, sabe? Ele sempre tava com algum filme fazendo muito sucesso, alguma coisa assim. E é muito legal você ver que ele, tipo, ele te recebe, ele te olha no olho, te tranquiliza e fala, vamos conversar. É muito, muito Quando ele foda. foi no stand mesmo, que tava toda a equipe lá, ele olhava, as pessoas falavam, oi, tudo bem? Mano, parecia que ia ser conversando. invadido Eu, aquele... assim, Mano, fiquei com assustei, cara. muito medo. Foi a única vez que eu achei que o negócio ia cair. assustador. É, foi a vez que eu fiquei com mais
medo na CXP, porque Era muita era um gente. aquário, né? Porque hoje é aberto, então você consegue ver mais amplitude. Mas ali, como era um aquário, a gente não enxergava mais gente, assim, do tipo, a gente não enxergava Não o tinha teto, Não dava era- pra ver o chão. Eu dava. sempre levava a câmera e aí eu lembro, eu tenho um monte de foto assim que você pega os vidros e é só gente, gente. Eu tava lá em gente. Eu cima também com ele, tava que lá era em um cima. mezanino. Tipo, você não É que via antes fim. Você não a via fim. live, ela era na altura dos olhos, né? Ela não era pra cima. Exato. E aí, o que tremeu aquele lugar... Foi. Nossa, Tremia, assim, eu fiquei, meu Deus Era do céu. muita gente. Uma coisa que eu acho muito legal dele é que ele sabe dispensar as pessoas com carinho. Sim. Então, assim, ele tá andando, ele tá, tipo assim, ele tem que ser rápido. Mas aí as pessoas querem parar ele, porque ele é o Will. Ele faz tipo, não, é isso aí e tal. Ele aponta, cumprimenta rapidinho, mas ele tá movendo. E ele nessa tá andando. CCXP ele foi no meio da galera, não foi? Foi, Que ele usou a usou a máscara do máscara. orc E lá que do ele foi filme. com a máscara do orc do filme. Um cara enorme, porque ele é grande. Ele é aí as enorme. pessoas, é claro, que reconheceram. E ele foi, tipo, no stand. Aí, é claro que as pessoas reconheceram. Ele tirou a máscara no meio da galera. Fez mas eu acho que assim, a gente tá aqui enaltecendo também essa parte, viu? Mas de coisas boas, também temos experiências ruins, né? Assim, a gente tem algumas que, assim, não dá pra falar quem é a pessoa, que senão a gente nunca mais volta pra fazer esse programa aqui. Mas dá pra gente revelar algumas experiências peculiares que a gente teve, não só em eventos, mas também em junks, assim, porque a gente fala, são pessoas, e não necessariamente a pessoa é uma má pessoa, mas tem dias às vezes ela tá bem, tem dias que ela tá no automático, tem dias que ela pode ter acontecido alguma coisa e ela tinha que trabalhar pra fazer entrevista, então Eu posso existem, né? contar uma história dessa que eu posso revelar o nome. Ah, Porque então a conta. entrevista no final da. Eu vou contar a história pra Ah, vocês então entenderem. conta. Eu fui pro set de Animais Fantásticos, o primeiro filme. E quem tava fazendo os figurinos do Animais Fantásticos, que são figurinos belíssimos, Maravilhoso. diga-se, era a Colleen Atwood, que trabalha muito com Tim Burton, ela trabalha muito com esse rolê fantástico e fantasioso, né? E aí eu lembro que a gente tava no set, eram entrevistas, era sempre o grupo de jornalista entrevistando uma pessoa. E tinha gente que tinha interesse em entrevistar o cara dos props e tinha gente que não tinha interesse. Então, quando você não tinha interesse de pegar nada, você só gravava e as outras pessoas iam fazendo as perguntas. E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu sempre fui muito fã do Tim Burton. Desde de muito jovem, eu sempre gostei do Tim Burton. E eu sempre soube quem ela era. E ela já tinha sido indicada a muitos Oscars, já tinha ganhado muitos Oscars. Eu conheci o trabalho dela por causa do Tim Burton. Então eu tava muito animada em conhecê-la. Só que é isso, tipo, eu era uma jovem, que eu devia ter o quê? 23 anos? Meu inglês, eu sou brasileira, tipo, meu inglês é bom, mas não é nativo, entendeu? E eu lembro que eu cheguei pra ela e você não prepara nada, porque você não sabe o que vai acontecer no set. Não tem como. Você vai vendo e você vai interagindo ali, o que a sua curiosidade mandar. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei e ninguém tava interessado em entrevistar ela, do grupo. Só eu queria saber as coisas, porque eu realmente já tinha visto os figurinos e eu tava interessada em saber. E aí eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: ai, como que você produz, como que você pensa nessas coisas, misturando o mundo mágico com o mundo trouxa e etc. Aí ela olhou pra mim e fez assim: e etc? Bom, e começou a responder a pergunta. Aí na hora eu fiquei assim: Julgo. Juro. você tá... Peraí. Eu falei, minha filha, eu nem sabia que eu ia falar com você. Só que no final das contas, a gente ficou 15 minutos lá dentro do departamento de figurino. Só eu falei com essa mulher. E no final das contas, ela quase veio me dar um abraço. Tá vendo? Então, tipo, ela vendo? reconheceu que esforço. só eu tava interessada ali. Eu acho que ela percebeu que, tipo, mano, eu tô aqui fazendo meu job, igual você tá aqui fazendo seu Exato. job, sabe? Não. Então, no final das contas, ela foi muito fofa. Mas o começo, ela foi meio, tipo... Ai, quem é não, você? É engraçado, porque quando eu fui no set Animais Fantásticos 2, ela também tava lá. E ela ganhou o Oscar pelo Animais Pelo um, Fantásticos, né? pelo 1, né? Então, eu lembro de ter perguntado isso do Oscar e tal, mas ela é bem blasé, assim. Ela é. Muito blasé. Ela então, sabe que ela é foda. Exato, então, tipo, ela tem essa aura, assim, do tipo, eu não preciso fazer isso mais. Então, tudo que ela falava, ela respondia assim, sim, ganhei o Oscar. Do tipo, foi importante, primeiro Oscar da franquia. Não, realmente, é que meu trabalho tá feito com muito esmero. Ai, que sei lá, bom que tipo, você gosta do seu Eu trabalho. faço pra ser reconhecida mesmo. foi meio isso. Assim, eu falei, então tá, né? Não Ela fizesse tá- mais do que a Ela tem obrigação de ela tem uma determinar. aura de estar num púlpito e você é um Exato. súdito que tá olhando pra ela, Exatamente. sabe? Essa Pelo menos o vibe. trabalho dela paga. Opa. Cara, eu sinto que tem momentos em tapete vermelho que você sente que o ator não quer estar ali. Ah, sim. Sabe? Então, sim. tipo assim, eu tenho o caso da Viúva Negra, quando a gente foi na Comic Con de San Diego. Tava passando todo mundo e que você sentia como cada pessoa estava. Florence Pugh, profissional. Senta lá, Diva fala, linda, amo. ali bonitinho.
David Harbour, muito feliz de ter entrado na Muito Marvel, feliz. porque ele tinha acabado de fazer Hellboy. Então, ele tinha quase certeza que a carreira dele ia acabar. E aí, de repente, ele tá na Marvel, então é tipo... eu senti um alívio até. Então, quando você vai falando com os atores, você vai sentindo como é que eles estão mais ou menos, o que eles estão sentindo. A Rachel Weisz, na hora que eu falei com ela, eu senti que ela não queria estar ali. Ela já tinha falado o suficiente. Ela já assim, tinha ela falado tava assim, "Ai, exato. Tipo assim, se fosse um Tô tapete cansada." vermelho clássico, ela tinha feito 4 respostas e ido embora. É. Porque ela é Rachel Weisz. E aí, ela tava lá, tipo... Eu tava no fim da fila, ela já tava, tipo... Pergunta. Só vai. Imagina, ela deve Vai lá. assim, ai, tá, gente, eu vou fazer esse filme de estúdio aqui pra poder pagar as Pagar, contas. O Daniel Craig não tá mais fazendo lá o 007. Que é o marido dela. Então, assim, tem que pagar as contas pros filhos. Se bem que eles falaram que não vão deixar herança pros filhos. Eu achei que legal que eu perguntei alguma coisa de filme de herói, ela, tipo, não, mas não é só um filme de herói. É muito mais. Sabe? diva, aquele negócio. Você fala, tá, beleza. Tá bom, é um ela filme de tá herói. ótima. Você ela se virou convence, negra. fala o que você precisa pra se convencer, Exato. sabe? Viúva Negra, de 2020, tá bom, beleza, Agora ela não é. topou fazer o Múmia 4, que ela É. tinha saído no Olha aí. terceiro, porque é isso. Daniel Craig tá lá fazendo os Knives Out, ela faz esse, paga as É contas. isso, tudo certo, todo mundo feliz. Não, eu tenho 2 histórias CCXP, uma que eu posso falar o nome e outra não. Eu vou falar que posso falar o nome. Primeiro que eu já falei aqui no Entre Migas de algum vídeo que a gente tenha feito que eu realmente fiquei chateada que a entrevista não rolou, assim, mas eu senti que era porque a pessoa não tava bem, que foi com o Nick Jonas, que ele veio pra... Quando a gente foi falar de Jumanji, não tava afim. Não estava afim. E o mais doido é porque ele tinha feito uma entrevista com o Nick Jonas e ele tava super afim. Então eu falei, ele é legal, ele é gente boa. Geralmente, quando eu fazia uma entrevista de alguém maior, eu gosto até de assistir alguma entrevista outra que ele tenha dado pra sentir um pouco o clima da pessoa, se ela é mais séria, se ela é Eu mais tinha te espirituosa. falado, né? Eu falei, nossa, ele foi um fofo comigo. Ele é ótimo. Então eu falei, então tá bom. Mas a gente tava em Barcelona, no verão. Exato. Então, assim... E aqui na CCXP, a gente tem que fazer algo, principalmente na live, né? Porque no palco é aprovado todos os roteiros, tudo certo. Na live também, mas é pra ser algo mais espirituoso ali. Então, todo mundo até às vezes fica brincando. Ai, porra, eles vêm aqui só ficar falando de comida, fica falando de português, mas é porque os próprios estúdios falam, não, a gente quer que seja algo mais descontraído. Então eu lembro que no começo eu falava assim, pô, não, porque você conhece já o Brasil, né? Porque ele tinha uma babá brasileira quando ele era criança, então eu perguntei, né? Eu falei, tá, você conhece palavras em português? Aí ele, aham, obrigado. Yeah. E as fãs atrás assim, Eu falei, putz, o pão de queijo, você gosta dele? Uhum. Eu, pô, e você fez Camp Rock, agora tá atuando com The Rock. Aí ele, também acho. Aí eu fiquei, olha, ele não tá afim, vou falar só sobre o filme mesmo. Já Aí eu não era. sei Essa se é a ele... resposta que ele já sabe de cor. Exato, que aí ele segue o media training, porque ele não tava na vibe. Eu sinto, tipo, aconteceu alguma coisa. E ele tinha acabado de ser indicado ao Globo de Ouro por uma música dele, acho que era do Futuro Ferdinando, uma coisa assim. Eu falei, pô, ele tava num momento legal, mas eu não sei se na vida pessoal ele tava meio desgostoso. Eu falei, tem hora que você entende que, tipo, não dá pra ficar... Ele podia só tá cansado. Exato, eu falei, isso é o bom de entrevistas, assim, quando a gente vai fazendo várias, a gente sente muito a pessoa. A gente entende quando a gente consegue brincar um pouco mais, a gente consegue improvisar. E tem hora que a gente fala, tá, a pessoa tá aqui no básico, então vamos no básico. Acho legal a gente até explicar o que é media training. Exato. Que, basicamente, quando é um jeito de você controlar a narrativa, né? Então, quando vai promover um filme, eles já pensam todas as possíveis perguntas que vão aparecer pro Incluindo ator. sobre a vida pessoal, Exato. sobre relações de coisas atuais com o que acontece no filme. Absolutamente todas as possibilidades. O pessoal de relações públicas Exato. pensa nisso e fala, ó, a resposta é mais ou menos essa pra essa pergunta. É um pra essa treino pergunta. mesmo, É um né? treino. A porque aí tradução já- é treino de mídia e é isso. É isso, É. porque você já bate com o que o marketing quer divulgar, o que aconteceu, o que não pode falar. Então, você já controla a narrativa aí. E aí, quando você vai fazer as entrevistas e você faz essas perguntas mais relacionadas ao filme, já vem uma resposta. Já tá ali na mais cabeça, prática. né? E tanto que eu sempre falo, quando eles falam, isso é uma boa pergunta, that's a good question, não necessariamente é um elogio para você, colega jornalista. Às vezes Sinta você foi informado. pego de calça curta. Às vezes você soltou uma pergunta que não estava nesse media training, e aí ele precisa de um tempo de respiro para pensar em como ele vai responder, acessando o pacote que tá ali dentro, sem se comprometer, Exato. para te dar uma resposta. Não, e isso é um dos segredos do jornalismo cultural que a gente tá te dando de graça aqui nesse podcast. Que é isso? That's a good question.
80% das vezes é pra ele pensar, Refletir. entender onde dá a volta, e aí ele Isso. fala água, aí ele dá a resposta. É E aí os 20% às vezes ele realmente gostou da pergunta. É isso. Tem um ator que eu entrevistei ele num momento, a Aline entrevistou em outro. E nós tivemos experiências muito parecidas. Porque ele abriu a câmera... Deixa eu pegar... Empresta o celular rapidinho. Ele, Quero ver se eu vou saber quem é. ele abriu a câmera. Eu tô Você vai poder falar o nome ou Foi, não? acho que não. Foi no Zoom, né? Tava no Zoom. Aí abriu a câmera e ele tava assim. No celular. No celular. Mexendo. Cara de saco cheio. Aí você faz... Olá, que legal receber você e tal. Ele, tipo... E continua no celular. E aí, tipo... Quando comecei a perguntar, ele fez, tipo... E aí, Vamos lá. Respirou fundo e foi. E assim, eu tive essa experiência, depois eu falei pra Aline que talvez acontecesse isso, e eu falei, bom, às vezes foi um dia ruim. Mas ele fez igual. A pessoa fez A igual. pessoa não gosta de dar É entrevista. uma pessoa que depois você encontrou pessoalmente? Não. Eu não, Não. lembro quem é. A gente vai descobrir depois desse podcast. Nossa, eu tô tentando então. adivinhar. Mas assim, eu falei minha fofoca não cifrada, agora vocês têm que deixar eu falar minha cifrada dessa Vai, vez. manda. Tô Porque curiosa. assim, teve uma pessoa que veio pra CXP. E aí eu pensei, vou conhecê-la ali nos bastidores, porque, enfim, a gente ia se encontrar de qualquer forma. Só que nos bastidores, essa pessoa não olhava na nossa cara. Não olhava. E realizei uma entrevista, É uma pessoa né? que não se misturava com meros mortais. Não. E aí eu fiz uma entrevista ali com essa pessoa. Na entrevista, assim, desce o carão, vai. Profissional. Maravilhoso, profissional. Uhum. Não, e foi bem assim, legal. Eu falei, pô, agora que eu fiz a entrevista, a pessoa, a gente Desbloqueou, né? desbloqueou, né? Que às vezes a pessoa tava ali nervosa e tal. Só que aí essa pessoa ia fazer uma segunda entrevista num lugar que eu ia estar também. Que eu ia estar ali nos bastidores. Mas eu falei, beleza. Mas logo depois que a gente acabou essa primeira entrevista, essa pessoa levantou, saiu, não olhou, não deu tchau, não falou obrigada, só levantou e saiu. Eu fiquei, não desbloqueou, tá bom. Mas aí, quando ela foi pra esse segundo espaço que eu tava, ela passou na minha frente. Aí eu fiz aquela cara de, oi, tudo bem? A pessoa meio que olhou de cima a baixo e fez, e saiu assim. Aí eu fiquei, olha, que pessoa, Difícil. viu? Que pessoa, que ser humano, Eu viu? gostaria de queria dizer que se essa misturar. pessoa foi muito difícil pra produção também. Exatamente, uma pessoa que não é isso. Não quis se misturar e a gente ficou. Então tá bom. Existem né? pessoas e pessoas. E essa é uma Exato. pessoa. Essa é a pessoa. Essa é uma Pra pessoa. vocês verem, É assim, que nem ser todos são humano, flores. pessoa e gente, os três. É complicado, é complicado. Eu tenho uma história que é muito triste, mas que no final das contas mostra um profissional exemplar, assim. Que foi Jason Momoa. Jason Momoa, ele sempre que vem pro Brasil, ele já veio algumas vezes, sempre faz uma festa, tá sempre Sim. Nossa, ele veio na malucão. primeira CCXP. Ele veio na primeira CCXP. Andou pela CCXP. Animadaço, Nossa, ele muito tava feliz. ali. E aí eu lembro que, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, eu fiz o painel de Aquaman 2 com ele. E veio ele, o Yahya Abdul-Mateen, que é o Manta Negra. Bonito. Belíssimo. Bonito. O Patrick Wilson e Bonito. o mini diretor. Como é o nome dele? James Wan. James Wan. Aqueles são enormes que o James Wan. Tava eu e o James Wan e os três. E o diretor, ó. Exato. O diretor pequenininho, do meu tamanho. E aí eu lembro que a gente tava pra subir no palco, o pessoal da produção me chamou e falou assim, Aline, o melhor amigo do Momo acabou de morrer. Ele tá, tipo, ele acabou de descobrir que ele morreu, ele tá triste, mas a gente vai seguir com o painel, ele vai subir no palco, mas saiba que se ele tiver um pouco mais fechado, tal, o Patrick Wilson e o Yahya e o James Wan estão sabendo, então eles vão puxar a energia mais pra eles, mas saiba que, e mano, esse homem subiu no palco e ele deu um show de Deus, carisma. deu. Dava pra perceber que ele tava um pouco abalado, assim, mas ele entrou pela cachoeira, fez tudo que a gente tinha combinado com ele, falou com os fãs, sentiu o amor e ele entregou, mesmo estando absolutamente triste por causa de uma morte tão próxima dele. Então, ali foi um momento que pra mim foi assim... Eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Não, mentira. Na primeira CCXP eu tinha conhecido ele pessoalmente, mas foi muito en passant, Rápido, né? assim. Não conhecia ele como pessoa. Ali foi o momento que eu falei, cara... Eu sou tua fã. Porque você não deixou essas pessoas na mão. Isso eu achei E, cara, muito da e hora. Se ele muita tivesse gente- deixado,
tudo bem. Exatamente. Exato. E muita gente teria cancelado. Porque você tá Não, e é destruído. compreensível. Completamente compreensível. E mesmo assim, é muito admirável. Mas É. ele fez um post depois no Instagram em homenagem ao amigo dele. Então, do tipo, muito foi legal. bem, Exato, O Momoa é um cara que soube amadurecer muito. Porque você Muito. pega ele da primeira CCXP ali, que era vindo do Game of Thrones e tal, que ele tava muito louco, assim. Eu lembro que tinha acabado de anunciar o Aquaman, que ele ia fazer E o aí Aquaman. depois você vê até pra onde a carreira dele foi indo, assim, o quanto ele assumiu uma ética de trabalho, que as pessoas respeitam muito ele. E tipo, agora ele fez lá o Minecraft, todos esses filmes grandes, Sim. assim, tipo, Duna, você vê. né? O Duna mesmo, você vê que dos caras que saíram ali do Liga da Justiça, eu nunca imaginei que o Momoa ia ser assim, com a carreira assim, com mais É verdade, consistência. né? Sabe? Mas é que eu acho que É. ele também tem essa personalidade que é muito calorosa. Sim. Ele é muito Mamãe. amoroso, sabe? Ele é muito uma pessoa de galera, de turma. Ele é isso, você vai falar com ele, ele te olha no olho, ele te dá a mão, ele cumprimenta, ele fala com você como pessoa também. E eu acho que ele abraça muitos projetos Super. dele também, sabe assim? Ele fica orgulhoso do que ele tá fazendo, ele se empolga, ele entrega, Super. ele é esse showman. Tipo o Will Smith, assim, que ele é esse showman ali. Ele sabe que ele tem que entregar alguma coisa pra fãs, entendeu? E ele respeita o fã E eu tô também. muito feliz que ele vai realizar o sonho dele de viver o Lobo na DC. Nossa, Porque- sim, né? Sempre falou disso. Porque Um casting, assim, é 10 um de casting 10. acertado do James Gunn. Ele falou, não, mano, eu vou reescalar ele mesmo. Ele vai estar no Supergirl. Ele já fez o Aquaman, mas ele falou, mas isso aí não existe mais. Já era, acabou. passou. Agora ele vai ser... Exato. E tipo assim, ele falou, mano... Foi a primeira pessoa que mandou mensagem pro James Gunn. Quando o James Gunn falando, assumiu. né? Lobo! Lobo, eu quero, vamos! Bem sutil, Gente, ele falou, não, eu já tenho. Gente, Perfeito. dica do Momoa. Vá atrás dos seus isso, sonhos. não, entendeu? não, Não não. importa o seu sucesso. Vá atrás dos seus sonhos. Mas olha, a gente tá contando várias dessas historinhas picadas. Eu quero perguntar agora pra vocês, que eu tô puxando por tópico, como a gente falou, né? Algum momento inusitado que tenha sido passado, que tenha acontecido com vocês na CXP, não necessariamente em entrevista. Tem que ser na CCXP? Porque eu teve a gata que puxou meu cabelo, né? Não, pode ser isso. Pode ser. Algum momento Esse inusitado é um clássico, é maravilhoso. Pode contar quantas vezes. com famosos. Gente, esse pra mim foi assim, o momento mais desesperador da minha vida profissional. Porque ninguém me brifou. Não existiu briefing. Eu não sabia que a peruca da gata era um tópico sensível. E ela cortou o cabelo. Era de É Blacklist, normal, não é? Blacklist. Eu nem lembro o nome dela. É a atriz de Claramente, Blacklist. ao contrário do Jason Momoa, uma pessoa com uma ética de trabalho mais Questionável. questionável que não está trabalhando atualmente em algo grande, pelo menos. Exatamente. E aí eu lembro que ela... É muito comum acontecer isso em projeto projeto longo, né? De cauda longa. Porque se a pessoa corta o cabelo pra fazer alguma coisa, ou que ela quer mesmo, pra dar continuidade no projeto de longo prazo, você tem que usar uma peruca. E é comum isso em Hollywood. Tem muita gente que usa peruca. E aí tem perucas boas, tem perucas ruins. A peruca de Blacklist era muito boa. Ficou igualzinho o cabelo dela. E ela tava com o cabelo cortado, Joãozinho, batidinho, que ela ficou linda com aquele cabelo. E eu genuinamente queria saber. Eu nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz, mas foi uma pergunta sobre a peruca. Essa mulher ficou possessa. Possessa e fez assim: eu usei a peruca mesmo, esse seu cabelo é de verdade? E puxou meu cabelo. Tem isso em vídeo! E na hora, eu não sabia o que fazer. Eu só ri e continuei a entrevista. E, tipo, depois as assessoras ainda vieram falar comigo. Eu falei, gente, ninguém me falou, desculpa. Eu falei, sinto muito, eu não queria causar nada. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou esse tipo de profissional. Eu não queria fazer isso com ela. Falei, mas não foi por mal, eu juro que não foi por mal. E meio que passou e tá tudo certo hoje, assim, mas nunca mais, sabe? Nunca, assumir você tá aqui. Eu tô pronto, aqui. é isso. Mas enfim, esse momento foi um momento que eu fiquei assim, caraca, isso aí foi um teste. Isso aí foi um teste, me testaram. Porque eu tenho um momento também na CXP, porque é inusitado assim, porque quando a gente tá trabalhando nos bastidores, todo mundo que já teve a oportunidade de estar em eventos e coisas assim, a gente sabe, está trabalhando, a gente não é fã, a gente tá ali como um profissional normal. Então, assim, existe essa regra já entre os profissionais, assim, olha, você Amiga, tá aqui... digo, inclusive, que tenho muito pouca foto minha com o povo que eu fiz palco, porque é isso, eu nunca pedi pra tirar Exato, foto, não não tem dá. nada no meu celular. Nem dá. A gente não pede. Então, assim, geralmente quando a gente faz a entrevista, é legal ter uma foto justamente pra postar, pra falar, olha, essa entrevista aconteceu e etc. É importante, mas quando você tá no backstage, é tipo assim, cada um tá fazendo suas coisas, cada um tá organizando suas coisas, o artista tá ali como civil, então assim, ninguém fala nada. Eu pedi, acho que, uma foto
nos bastidores, que é essa coisa assim. Eu já trabalho há muitos anos com essa coisa de bastidores, desde quando eu era estagiária, assim, então sempre fui muito tranquila, né? Só que eu estava lá no backstage, acho que do palco Tanner também, e Misha Collins parou do meu lado. E, gente, eu nem vi Supernatural. Eu não era, nossa, eu era muito fã do Misha Collins, mas ele tava ali do meu lado, e eu fiquei do lado, e eu sabia já que ele era um cara muito gente boa. E tava todo mundo falando nos bastidores o quanto ele era gente boa, o quanto ele era legal. Aí eu tava ali, tal, e aí falei com ele, né? Falei, tá legal, eu tô saindo no Brasil. Assim, papo normal. Ele, que legal. E a gente ficou batendo um papo ali 5 minutos. Eu falei, gente, não tem Tô ninguém. aqui, Tipo, né? não tinha, Tamo aqui sem fazer não nada. tinha ninguém. Ninguém. Era eu e ele. Não tinha, tipo, nem, tipo assim, um acesso, nada. Porque como ele veio pela CXP, né, ele tava muito tranquilo aquela hora ali. Aí eu virei assim, eu falei, bater uma foto? Ele, claro, óbvio. E aí eu peguei e tirei uma selfie, que é essa, com ele nos backstage. Todo o resto, e não tem mais fotos de backstage com ninguém, sempre ali na frente, porque é nosso, tipo, trabalho ali na frente, né? Então, você pode falar, se eu tenho uma selfie de backstage, é com o Misha Collins. Olha, eu tenho alguns momentos muito específicos de bastidores, assim, que eu lembro de trombar o Tom Holland saindo do banheiro, que foi... Também a Sarah Paulson saindo do banheiro. Eu trombei o Elliot Page saindo do também. banheiro. Porque eu tava indo pro banheiro. Não, Elliot Page. Acho que a gente tava... Foi tipo, entrando, saindo, ele saiu, a gente assim, entrou. foi exatamente isso. Porque eu assim. tava só indo pro banheiro, aí de repente saiu o Tom Holland e ele fez... cheers, mate. Eu, Cheers, mate! Ele é muito bonzinho. valeu, pequenininho. Eu tenho uma muito boa, porque foi nessas CXPs recentes, tá? Sei lá, acho que uns 2, 3 anos atrás. Foi quando a gente teve um ensaio de Prime Video, que era às 6 da manhã. Já com Entre Migas. Já com Entre Migas. Eu acabei ficando lá na CCXP porque o Tobias ia apresentar o painel. Eu tava meio nervoso e a gente ficou Painel lá. do quê? De Sociedade da Virtude, lá no Thunder, ele ia apresentar. E aí, eu e ele acabamos ficando lá, a gente ficou numas mesinhas ali, tipo, esperando, nem tinha aberto a CCXP, nada. Aí a gente tá os dois conversando, aí do nada a gente viu uns seguranças muito altos. E aí a gente olha uma pessoa baixinha, na hora que a gente vê a baixinha era o Zack Snyder. Aí ia sair na CCXP antes de abrir. E ele era muito pequenininho, segurando, tipo, ele batia embaixo, tipo, abaixo dos ombros, sabe assim? O Zack Snyder é do meu tamanho. Ele é muito pequenininho. E aí a gente, nossa, o Zack Snyder ali. A gente continuou quietinho, Uma né? Ele só pocket. passou. Aí deu, tipo, juro, 2 minutos, o Charlie Hanna. E assim, eu e o Tobias somos apaixonados pelo Charlie Hanna por causa de Sons of Anarchy. Tava lá eles prontos pra fazer uma proposta. Exatamente. Aí nisso passa o Charlie Hanna também, com segurança, que eles foram os dois. Eles iam apresentar um painel juntos, os dois, e eles foram conhecer essa CXP. Aí eu tô pensando assim, meu Deus, Charlie Hanna ali, os dois assim, não podemos fazer nada. Aí a gente só viu eles passando. Foi nesse ano, tem até vídeo no canal que o Zack Snyder me dirigiu no Exatamente, stand. foi esse ano, exatamente. Mas desse negócio de ir passando... Gente, tem uma história muito engraçada com a Gal Gadot, porque assim, eu lembro que ela veio pro Nossa, painel de essa é Mulher muito boa. Maravilha. E aí, a redação... a gente tinha, Grandes né, a momentos redação. esse daí. Giovana rindo nos bastidores. Grandes momentos. E aí, o que acontecia? Porque eles faziam, hoje, né, eles fazem o palco ser interligado ali com o stand do Omelete, então, porque, pra não ter essa coisa que aconteceu lá atrás, quando a gente falou as primeiras CXPs que eles tinham que atravessar o pavilhão, enfim. Hoje é tudo mais integrado. Mas na época, como ele tava ali mais integrado, e o stand da Warner era na frente do stand do Omelete. Então, uma pessoa da Warner, que a Gal Gadot tinha ido no dia anterior pra ensaiar, e geralmente isso não acontece, mas como era um painel muito grandioso, acho que foi um dos maiores painéis até hoje da CXP, foi esse de Mulher Maravilha, 1984. Tinha o elevador, ela precisava ver o elevador, se sentir confortável e etc. Exato, tinha muita coisa. E aí uma pessoa da Warner chegou pra mim e falou assim, olha, a Gal Gadot tá aqui e a gente tá... Ela quer depois dar uma olhada no stand da Warner, porque tem várias coisas de Mulher Maravilha e tal. Ela pode passar aqui por dentro do stand do Omelete pra não passar por fora, e aí depois ela só vai ali rapidinho pra stand da Warner? Eu falei, claro, tem problema. Mas ele falou, não, mas aí a gente não queria só pedir pra ninguém incomodar e tal, mas aí ela só passa aqui pro pessoal, o pessoal tá trabalhando. Eu falei, não, imagina, fica tranquilo, eu já aviso aqui pra todo mundo. Aí eu voltei pra redação e falei assim, gente... E, tipo assim, geralmente, todo mundo ia embora, assim, do tipo, acabava a CXP, sei lá, 8 da noite, a gente ia embora, assim. A gente que tava lá na operação mais maior, a tarde. gente ia embora 1 da manhã, mas o pessoal geralmente ia embora 9 horas e tal. E era mais ou menos esse horário. Aí eu falei assim, gente, a Gal Gadot vai passar por aqui. Mas vocês não podem falar nada, não pode tirar foto, não pode fazer nada. Todo Pode mundo olhar. pode filmar. Pode olhar, fica Não, todo mundo pode- trabalhando. Não, pode olhar. Mas não era, assim, não podia pedir foto, não podia nada. Ela tava ali, né, tipo, cansada na noite.
Eu falei, vocês quiserem só ver ela passando? Aí todo mundo, ai meu Deus, tá bom, tá bom. Era 10 horas da noite, ninguém tinha ido embora, fingindo que tava trabalhando. Ficou todo mundo aí inventando coisa pra fazer. Tipo assim, todos os estandes fechados. Não tinha nada, mas assim, já tentando adiantar coisa pro dia seguinte, não sei o quê. Porque todo mundo, assim, ia pra ver ela por 10 segundos passando no stand. Aí o pessoal fala, Paty, ela já tá vindo? Eu falei, não sei, é bem pra pessoal da Warner. Gente, e aí, ela tá vindo? Ah, não, daqui a pouquinho ela vem. Ah, tá bom, tá bom. Aí ficava assim, eu ficava controlando os erros. Gente, daqui a pouco ela vem. Ela vai passar daqui a pouco, ela vai dar um tchau pra gente. Não, tá bom, tá bom. Aí, juro, era o quê? 11 horas? Foi muito depois, tipo, até que teve uma galera que desistiu. Falou assim, a gente, ela não vai passar, o desencana, a gente vai embora. De longe, e tá a bom. gente continua lá. Ficou lá. Aí eu sei que ela, sei lá, quase 11h30 da noite, era do tipo, já tava super tarde. Aí chegou o cara da Warner e falou assim pra mim, Paty, ela tá cansada, então ela já foi pra casa, tá? Aí eu... entendi. Gente, a minha cara pra eu voltar pra redação sala tinha umas 15 pessoas. Eu falei, gente, então... Ela lá, não vem mais. Não vem mais. Aí todo mundo, puta que pariu, eu não acredito. E era só pra ela ver, gente, ela passar, assim, ó. Era só pra, tipo, dar um tchau de miss. Mas aí ninguém viu. A gente tinha que deixar o corredor limpo. Não não podia ter ninguém, não podia estar no corredor quando Ele ela do quarto, falei, passasse. tira as mochilas, tira o lixo, tira tudo. Tira mas no fim das tudo. contas, Foi. a gente deixou a sala limpa, pelo menos. Eu tenho uma que é muito engraçada e que foi piada durante muito tempo na Warner. Porque o Renato trabalhava na Warner, né? Sim. E aí, logo depois do batidão dos painéis que eu fiz uns 2 anos atrás, eu subi pro camarim e tava conversando com o pessoal da Warner. E aí o Renato tava do lado, assim, Renato, meu marido. Tava o Renato do lado e perguntou, alguém quer água? E aí ele foi buscar água. Só que no que ele tava voltando de buscar água, a Anya Taylor-Joy tava passando pra ir embora. E eles chegaram ao mesmo tempo. Então, eles chegaram e a Anya Taylor-Joy chegou no grupinho pra falar comigo, agradecer e falar, obrigada. Isso não acontece geralmente, tá? Ela foi muito fofa. É porque ela é latina. Ela pôs a mão no meu sangue ombro e falou, latino. ai, obrigado, o painel foi muito legal. Tal. Obrigada, tal, não sei o quê. E do outro lado, da mesma rodinha, tava o Renato falando alto demais, porque ele tem um megafone na boca, e entregando as águas. E aí, ela foi embora e ele ficou. E aí todo mundo da Warner ficou assim, ô Renato, você não viu quem tava aqui? Aí ele, não, quem? Aí a Taylor-Joy. Aí ele, não vi não. Ela foi pra lá, tá ali, ó. E aí foi a piada que era, o Renato não tem olhos pra mais ninguém. Só pra além da linha. Todo mundo cascava o bico, porque ele não viu. Ele só viu a Anya Taylor-Joy, tipo, indo embora, assim. E eles chegaram ao mesmo tempo. É uma prova de amor. Prova de amor. Prova de amor. A última coisa inusitada que eu acho que é legal a gente falar, que quando eu fui entrevistar o Shyamalan, a gente fez, a redação toda fez chapéuzinho de sinais. É verdade. E aí ele foi muito fofo nesse dia. Muito, ele é demais, o Porque Shyamalan. ele tirou foto da redação, com todo mundo de chapéuzinho. E postou. Ele postou, é verdade. Eu fiz a entrevista de chapéuzinho com ele. A gente deu um desenho do Tobias pra ele. Ele, verdade. Ele enquadrou esse desenho. Tá no escritório está dele. no escritório dele. Isso é Desenho muito do foda. Tobias. Porque eu lembro que ele postou falando assim, gente, ele postou no Twitter, né? Ganhei esse desenho aqui maravilhoso, porque o Tobias não assinou, ele só botou o nome assim, Tobias, ele não colocou o arroba dele, não fez nada, a gente tem que ficar fazendo PR pro Tobias, assim, Nossa, né? é Então, difícil, enfim. é difícil. Aí a gente falou, Tobias, entra no Twitter, responde, fala que foi você. Não sei o quê. tá Nem- que nem- pariu. Nem Twitter ele era ativo ainda. Mais uma vez, o Tobias, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas ele já deu um desenho pro Shyamalan, pro Kevin Feige, e as pessoas ficam desesperadas querendo marcar ele e não conseguem. Exatamente, Pra botar um arrobinha ali. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que pra gente fechar, eu acho que tem um tópico muito curioso entre nós, porque como a gente já faz isso há muitos anos, a gente esquece, às vezes, que a gente entrevistou pessoas. Tipo, quando às vezes a gente fala, não, que tal pessoa tal. Aí a pessoa, você já entrevistou? Você fala, não, impossível. E aí você lembra. Qual desses vocês lembram de ter esquecido que a gente lembrou? O Shyamalan. Eu entrevistei ele nessa CCXP. Eu lembrava só do Armadilha recentemente. Agora eu falei, caraca, eu falei com ele, foi vidro. Então, Não, no meu caso, com certeza, é o Taron Egerton. Eu ia morrer sem saber que eu entrevistei ele. Porque eu entrevistei ele pra Rocketman ainda, que é um filme que eu amo. Que eu fui pra Londres fazer o Tapete Vermelho. Aí a gente tava fazendo alguma coisa, não lembro o quê. Eu peguei o vídeo pra dar uma olhada, né? E aí eu falei, Era pro podcast mesmo, não era? era que você tava falando do
cara que escreve música junto com o Elton John, esqueci o nome dele. Era pro podcast, Bernie era pro Taupin. podcast. É, que ele tava Era pro cansado, podcast. que ele E não aí você queria... foi procurar a imagem e aí você mandou no grupo ainda. Eu ia morrer sem saber. Mano, se alguém bota uma arma na cabeça e fala assim, ó, você entrevistou o Talento, eu falo, não, eu juro! Aí você nunca. apareceu o detector de mentira assim, tá mentindo. Puta merda, eu não sabia. Eu entrevistei ele numa entrevista que nunca foi ao ar, porque era pro Kingsman, o primeiro. E era o primeiro filme Que lançou dele, ele, né? é o filme que lançou ele. E ele estava de ressaca da Premiere. Ele foi muito fofo, porém as respostas dele eram tipo sim e não. Não desenvolvia nada. A cara dele dava pra ver, assim. Eu queria ter guardado o vídeo, olho inchado, assim. Ele tava mal, assim. E aí foi, tipo, a gente viu a entrevista, assim, não dava pra usar. Tipo, tinha o Colin Firth, foi muito legal, muito fofo, um gentleman. E aí ele ficou, assim, tadinho. Acontece. Eu, né? Mas um fofo. Mas, amiga, você tem alguém que você esqueceu? Pensa nos seus tapetes vermelhos da vida. Eu lembrei agora que eu entrevistei o Samuel Jackson. Quê? Por causa do... É que não tem ainda entrevista de Set Visit. Que foi do Capitão Marvel. Ele tava com os amiga. pontinhos no rosto, assim. E realmente, tipo, o Samuel Jackson é uma presença que você fica assim... Eita porra. Eita, é o homem. E aí ele ainda chegava assim falando: ninguém vai perguntar nada? Quem que é o alfa aqui? Aí perguntou um cara lá, um alemão, aí depois eu perguntei, e tipo, e é muito fofo, porque ele e a Brie Larson são besties. Muito, Mas né? ele é muito imponente. Mas eu não achei, porque já tinha tido caso de gente que tinha entrevistado ele, e ele é muito assim. Eu sou o Samuel L. Jackson. Eu não Com preciso licença. disso. Né? Mas ele foi fofo, assim, ele tava de boa, mas ele é assim. Então, gente, acorda, vai, meu tempo é dinheiro. Vamos perguntar, porque tava todo mundo, caramba, é o Samuel L. Jackson. Eu tenho a clássica que eu sempre esqueço que eu entrevistei a McKenna Grace. Inclusive, ela lembrou nesse podcast que a gente Só tem. mais de uma vez. Inclusive, foi ela junto com o Finn Wolfhard, que eu fiquei pensando... Eu fiquei me perguntando, será que eu já entrevistei todas as crianças? Eu falei, não, faltou o Will, que eu nunca falei com o Noah Schnapp, que eu nunca falei com ele, e o Finn Wolfhard. E aí agora Amiga, eu vou... você falou com o Noah Schnapp na CXP. Ele não Ele veio. veio, Ele veio veio. ele e a Sadie Sink. Ah, é, eu achei que era o Dustin. Ai, eu Você também. voltou o Gator, então. Dustin, Eu falei com ele no TCA, que eu então tenho é uma isso. foto com ele. Eu falei com todos. Venceu o bingo do Stranger Things. Pronto, é isso aí, tá vendo? Eu esqueço de tudo mesmo. É isso. Eu tava lembrando, principalmente de tapete, porque eu lembrei hoje a Giovana falou assim: como assim você entrevistou essa pessoa? Falei, não, porque eu entrevistei a Ellie Fanning, que tá aí sendo cotada pro Oscar, porque eu fui fazer o tapete vermelho de Malévola 2. Fui lá pra Los Angeles e tudo mais. E foram entrevistas muito malucas, assim, pra minha vida. Porque eu contei um pouco... Esse podcast vai ficar gigante, a gente vai ter um monte de histórias. Porque eu contei um pouco mais do que aconteceu comigo com o Harris Dickinson, que eu fiquei com ele sozinha num quarto de hotel. Eu contei lá na análise honesta de Baby Girl. Mas depois, se for fazer uma parte 2 desse podcast, se tu quiser, eu conto de novo aqui. Mas aí, depois a gente foi pra Premiere... E eu lembro que tava passando as coisas e eu falei, o que será que eu entrevistei que eu nunca falei? Aí eu olhei meu celular, tava vendo as fotos de Los Angeles, assim, pra ver se vinha algo. Falei, caralho, eu tenho uma selfie com a Ellie Fanning segurando uma malévola, assim. Eu falei, mano, nem lembro desse momento, não lembro o que eu perguntei. Não lembro como que eu parei pra tirar uma foto junto É que com a tapete malévola. vermelho é bizarro, Sério, sua né? cabeça é do tipo, vai. Eu lembro dela ter sido fofa, porque ela não tava parando muito pra tirar foto. Só que o que eu lembro depois que eu vi a foto foi que ela gostou que eu tava com uma bonequinha. Porque toda a minha narrativa do vídeo que a gente fez é porque eu ganhei essa boneca quando era criança da minha tia. Eu falei, nossa, olha o círculo se completando e eu aqui na Premiere de Malévola. E ela viu o bonequinho, ela falei, ai, posso tirar uma foto junto? Ela pode. Aí tá as duas assim. Mas, tipo, o que eu. Não lembro. Nada. Qual foi a Nada. interação? O que você Não falou? lembro. Eu lembro da interação da boneca porque eu vi a foto. Só isso. Acabei de lembrar que eu já entrevistei o Chris Hemsworth também, que eu fiquei pensando... E eu não Pô, eu também. na CCXP. Aí, ó. Eu entrevistei 2 vezes o Chris Hemsworth. Uma de Thor, vestido de Thor. Caraca. E outra de MIB, de Homens de Preto. A minha foi naquele filme de ação dele da Netflix. Eu tinha esquecido disso. Ele é gente boa. Ele é muito fofo. Ele é muito Ele é fofo. bem fofo. E bonito, muito bonito. Muito bonito. Nossa. Ele realmente... O que tá na tela inteira. Mas eu achei engraçado quando eu vi ele no set do Thor Ragnarok, que ele tava assim, naquele shape que é o V. Assim, que ele tá enorme, os ombros E as gigantes, as perninhas, perna perninhas fina. bem fininha. Mas, gente, tem muita história. A gente muita história. compilou algumas aqui, a gente revelou outras coisas aqui, mas tem, assim, 50 milhões. Se a gente Nossa, parar tem pra uma- pensar e olhar do tipo tudo... Tem uma junket que deu tudo errado, que eu contei outra vez. Aí, ó. Fica aí. Tudo errado. Olha, tem muitos... Entre a gente perde em junkets, a gente ganha em junkets, então a gente vai fazer o quê agora? Como é que é agora a música nova?
Se você gostou, você venceu. É isso. Que a gente tá tentando deixar mais pro alto. Mais animada, Se mais você animada. gostou, você venceu. Não tá tão pra baixo. Melancólica. Mais animada pra atender o seu Antônio. É verdade, foi que deu o feedback da outra vez. Eu venci 2 vezes, vou falar rapidamente, porque a primeira vez que venci foi porque estreou Stranger Things e a gente, nessa Nossa senhora! maratona de vídeos, a Que gente coisa fez muita boa. coisa, depois o Replay Miga, depois o resumão, entrevista com o Vecna, e aí a gente fez vídeo de teoria, 1 milhão de Muita coisas. coisa. Então, assim, a gente tá muito feliz com a recepção de tudo, e a gente... Vem mais coisa por aí, Vem mais mais vídeo por aí. coisa, e a gente vai fazer cobertura no Natal e no Ano Novo. Então, assim, isso tá, pra gente tá sendo uma coisa muito louca. Todo esse final Stranger Things, eu fiquei muito feliz. Tá deixando a gente louco. Exatamente. E o segundo vencimento foi porque fui no show do Oasis. E eu fiquei muito feliz. Eu tinha ido no show deles em 2009, na Arena Anhembi, aqui em São Paulo. E foi, tipo, um show que foi horrível. Eles já estavam naquela fase que eles estavam brigando, já estavam chato um com o outro. Eles estavam no meio de uma tempestade, sem capa de chuva, com 14 anos, morrendo, assim, do, tipo, péssimo. Mas, não, acho que foi em 2009, se eu tinha 14 anos. Enfim, foi Faz um show tempo. faz muito tempo aí do Oasis. E agora que eu fui nesse de novo, como adulta, e aí eu venho... E eles... felizes, eles interagindo do jeito certo, né? Não é que o outro eles estavam Entraram nem... de mão dada. Eles Ai, nem... é muito fofo eles Muito. entrando juntos. Do outro show, eles nem falavam com a plateia, não falavam nada. Eles foram lá, tocaram o CD e foram embora. Então, eu fiquei muito feliz. Eu, como adulta, tava muito empolgada. A volta foi muito complicada ali pra sair do estádio, mas, enfim, fiquei feliz que fui no show. É isso aí. Vou te acrescentar, porque eu fui no outro dia, né? Você foi no no dia domingo, eu fui no anterior. sábado, né? O Liam... que é o vocalista, né? Ele é a única pessoa que ele fala eu te amo, parece te dando bronca. Fala, I love you, love you. E tipo, ele parece que ele tá te dando bronca. E é maravilhoso. Ficam falando, ai, que se você entende a Adele falando, o seu inglês Não, está gente, excelente. Não, se você entende entende Liam. o Liam Gallagher, o seu É. inglês é de outro planeta. É, você mas é mais do que fluente. Exatamente. Você, tipo, você tem o poder de lementes. É. Não, ele Mas falando no realmente, show, ele esse ficava... Não dá pra entender nada, não dá pra entender nada. Mas o Thiago Thiago ficou, foi- mas o Thiago ficou me mostrando que ele fica falando Do you fancy some lasagna? É. E ele falou do nada num show assim, Eles lasanha. são tão felizes. Gente, foi muito bom. Foi... Nossa, esse Dinheiro, show né? foi maravilhoso. Eles Ah, devem tá bem dinheiro, a felizes. mãe deles tá feliz que eles vão passar o Natal juntos. Exatamente, entendeu? os filhos estavam juntos, Os filhos na juntos. turnê, tá todo mundo, a Todo família feliz. inteira. Olha que coisa Eles linda. fizeram uma terapia, entendeu? Exatamente. Resolveram assim. Quando eu olhei, eu vi eles entrando de mão dada, eu falei assim, aí, ó. Porque eles família, sempre se amaram, Exatamente. entendeu? O Liam sempre quis que eles voltasse. só foram muito É. chatos um com o É outro. muito, é porque o Liam era sem noção, o Noah era mais sério, aí não batia. O não também não era. Gente, Oasis. Oasis, enfim. Eu venci porque eu vi um show da Xuxa no evento da Netflix. E, inclusive, eles me filmaram a cara cantando. Curtindo muito. Fábio O vídeo apareceu que em você vários mandou, reels. ele mandou um vídeo. Ele mandou um vídeo assim, gente, show da Xuxa, que não sei o quê. Tem uma hora do vídeo que ele tá assim com o celular, que ele tá mexendo, porque ele claramente tá pulando com lua de cristal e Ele não está teve o seu filmando. sonho de baixinho Exatamente. realizado. Lua de Cristal é muito É boa. muito bom. É um hino. É Essa bom. música, É. ela vai crescendo. Sim, Nossa! é foda. É. E assim, eu saí desse pocket show, que basicamente só deu pra ouvir Lua de Cristal, mas eu falei, eu pagaria um dinheiro sério. Um dinheiro sério pra ver um show da Xuxa no estádio. Aí, ó, Xuxa. Com nave, Paquita, Chuchucão, os cacete A8. Eu pagaria um dinheiro sério. Eu tenho certeza Sério. que muito marmanjo ia chorar vendo. Se tivesse uma Não. nave Eu da Xuxa, quero ela saber saísse se de vai. dentro da nave, Sai eu de ia dentro da chorar. nave, começa. Pão. Nossa, eu ia chorar. Que isso? É? Caralho, vai, Xuxa, porra! Mano, eu pagaria um dinheiro sério. Não, e ela cantando parabéns pro J.B.K. Paul Bauer, do tipo assim, e ele do tipo que eu fiquei imaginando a pessoa da Netflix falando assim, olha, essa aqui é um ídolo infantil do Brasil e não sei o quê. Dos anos 80. Exatamente, aí ela chega do tipo lá com um biquíni, ou com um maiô fio dental, e ela lá eu fico imaginando eles, e por que é o Corpão. Brasil, Mas né? eu e o Thiago, uma vez a gente foi explicar pra mulher gringa de um amigo o que era o show da Xuxa. E você explicar que tinha os ajudantes de palco que se chamavam Praga e Dengue. É muito É complicado. complexo, é complexo. Gente, o Brasil não é pra amador. Gente, o Brasil nos anos 80 era muito É, especial. É, muito especial. Puxando o gancho do Fá, eu venci essa semana, porque eu não só fiz todo o esquenta da parada, então eu corri toda a avenida 3 vezes. Literalmente corri, a Bel tava lá, ela viu. De saia,
Foi bem complicado, mas foi muito legal interagir com o público antes de começar. O pessoal tava bem Elas animado. estavam muito empolgadas. Eles estavam muito empolgados. E o pessoal gritava muito, assim. Foi muito, muito legal mesmo. E aí, no dia seguinte, eu entrevistei o Jamie Campbell Bower. Também, ele é muito fofo. Ele é fofo. Ele é muito Não, fofo. assista a entrevista dele aqui no canal. Sério, a pessoa mais fofa do universo. Ele é muito, muito querido. Mas, ao mesmo tempo, eu também perdi, porque eu tô com... Eu acho que eu estirei algum músculo da minha panturrilha, fazendo uma palhaçada lá no domingo. Porque tá doendo muito minha panturrilha. Amiga. O meu olho esquerdo deu alergia, tipo rinite no olho. Ficou, parecia que tinha um alien dentro do meu olho. E aqui no meu olho direito, ó, estourou um vasinho que tá aqui, que eu tô monitorando. Porque se entrar pra íris, eu tenho que ir no hospital. Porque Meu pode ficar Deus. cego. Então, assim... E não vai acabar, entendeu? Tem mais coisa vindo por aí ainda. Então eu tô assim, corpo, aguenta, porque só tem mais 2 semanas. Então é isso, mas majoritariamente venci. Eu venci porque Telecine voltou, nossa amiga. E a gente ficou tão feliz. A gente ficou muito feliz. Eu sou teleciner desde criancinha. Nossa, desde Telecine criança. foi parte da minha formação cinéfila. Também, Tipo, porque Telecine estava lá, assim, Sim. assisti o filme do sábado, a super Sim. estreia. Sim. Tal, assim. Então, assim, a gente fica muito feliz porque tem um catálogo muito legal e eles são parceiros Tem que a coisa gente muito gosta boa, muito. São É muito amiga, amigas. é. Telecine E é amiga. E eu acho muito legal que até nos comentários as pessoas, a publi referência é sempre Telecine, né? Então eles falam, ai, não, porque amiga Telecine, a gente fez uma publicidade assistente também, falando, ai, depois da Telecine essa foi a melhor publicidade. Tipo, e é justamente a gente gosta muito de falar de coisas que a gente sabe também que é do nosso coração. A gente nunca vai falar de nada aqui que a gente não gosta, a gente já nega muitas coisas. Então quando vem algo que realmente é a nossa cara, a gente fica assim, feliz demais. Exatamente. Eu venci por 2 motivos. Primeiro, rapidamente, que eu também fui no show do Oasis. E eu nunca tinha ido no show do Oasis. Então foi, sim, chorei. falou que tinha que ir. Exatamente, chorei. Foi muito incrível esse show. Catártico. Exatamente. E aí, eu ganhei porque tinha acabado os meus livros da quarta ala. Lá vem. Lá vem. E Mas aí você eu tava... acabou? Não, ainda falta o último capítulo. Você não leu o último capítulo Não, ainda não li o porque último ela capítulo, eu tô falou que criando coragem. ela tem que estar, assim, bem pra poder se gravar. Exatamente. Ela quer gravar o react. Eu quero gravar o react e eu quero estar bem emocionalmente pra eu conseguir lidar com o final, porque eu sei que vai ser bombástico. Boa. Mas aí, eu tava na minha ressaca literária, que eu não encontro livro pra ler, é muito difícil. Nossa, a ressaca literária é um dos piores momentos, porque você começa a ler e, tipo, não tem o mesmo sabor, entendeu? Você fica, que coisa sem graça. Só que eu encontrei. Agora eu já me viciei num novo, então eu tô muito feliz, que agora eu tô lendo a Cotar. Pra felicidade da... Foi pra drogas pesadas. Exatamente. São 5 livros, tá, a Cotar? Foi pra drogas pesadas. Pra felicidade de Adriana, nossa gerente comercial aqui, que também lê e ama. Estou lendo a Cotar e esse, gente, é muito. É quando a gente tava indo pra parada da Netflix, essas duas ficavam de no Uber. Assim, em 2 linhas, sobre o que é? Porque o nome não me diz nada. O primeiro é a Corte de Espinho e Rosas. A Corte de Espinhos e Rosas. Mas é fantasia. É uma fantasia. É uma romantasia. Tá. Foi exatamente esse som quando eu fiz. Que eu falei, que livro que é? Sobre o que é? Eu já tive essa conversa, entendeu? E aí elas falaram, romantasia. Eu fiz... Romantasia é assim, numa palavra que não sabia. Adicionei Aprendendo eu já aprendi muito. Hoje eu aprendi com a Giovana que RBD é o nome da banda e Rebelde é a novela. Então, que eu também não que era uma sabia. coisa que eu não sabia e agora eu tô aprendendo isso. Romantasia. Mas é como se fosse... O primeiro livro é como se fosse uma releitura de Bela e a Fera, assim. A menina é humana e tem um cara que ele é um férico, que eles transformam numa fera e ele acaba raptando ela pra pagar uma dívida que ela matou um outro férico e... Esse É um romance furry. Férico. É um romance furry. É isso. Não tem isso. furry, não tem nada disso, mas é uma fantasia, isso é. E é maravilhoso e é completamente viciante. Se você, miga, se você se interessar, aconselho, pode ler. O primeiro livro, ele começa meio chato aí, no final do primeiro livro fica muito bom, e no segundo eu tô assim... Eu queria parar tudo que eu estou fazendo só pra ler esse livro, tá? Mas... Cuidado, porque é um esquema de pirâmide e você vai se viciar, você não vai conseguir parar. É isso. Bom, Bel com suas dicas literárias, fechando o podcast de hoje. E antes de fechar, eu quero dizer que, migas, estaremos na CXP. Se nos encontrar lá, pode dar um beijo, pode dar um abraço, pode falar, sou miga, pra gente Isso. saber quem Esse você é o é. código. Eu sou miga. A gente vai adorar conhecer todos vocês lá. A gente vai gravar um podcast pós-CXP também, então a gente quer falar
sobre todos vocês que a gente conheceu, no Meet and Greet também, como a gente já comentou, e a agenda oficial de o que faremos na CCXP vai sair essa semana também no Instagram, Entre Amigas do Lar Oficial. E é isso. É isso. Certo, É isso. amigas? É isso. Beijos. Beijo. Tchau. Filmes, séries e livros citados neste episódio: Vidas Passadas, Mad Max Estrada da Fúria, Shrek, A Múmia, Um Tira no Jardim de Infância, Duna Parte 2, Actor on Actors, The Last of Us, Game of Thrones, 1917, Bad Boys para Sempre, Bright, Esquadrão Suicida, Fresh Prince of Bel-Air, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, Viúva Negra, 007, A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, Entre Facas e Segredos, Hellboy 2019, Jumanji, Camp Rock, Touro Ferdinando, Aquaman 2, O Reino Perdido, Minecraft, Duna, Liga da Justiça, Supergirl, The Blacklist, Supernatural, Sociedade da Virtude, Sons of Anarchy, Mulher Maravilha 1984, Armadilha, Vidro, Rocketman, Kingsman, Capitã Marvel, Malévola Dona do Mal, Baby Girl, Thor Ragnarok, MIB Homens de Preto Internacional, Resgate, Stranger Things, A Quarta Asa, A Corte de Espinhos e Rosas, Rebelde. Este podcast é uma realização Lunicim.